Oi, eu sou a Mari do Vivendo da Ateliê. Se você ainda não me conhece, não sabe da minha história, não sabe o que eu falo, não sabe como eu comecei a falar de empreendedorismo para costureiras, vou deixar um card aqui, em algum lugar, para que você conheça a minha história, conheça a história desse projeto que muda e transforma a vida de tantas pessoas. Hoje a gente inicia uma websérie para você que está começando na costura e que não sabe nem por onde começar, como o que precisa comprar para ter um ateliê de costura, se precisa comprar. Eu vou te dizer o passo a passo e as coisas necessárias para ter um ateliê de sucesso. E se você já tem um ateliê de costura, fica aqui também, fica com a gente, porque eu vou dar dicas e coisas de organização e praticidades que pode ser que te ajude também aí no seu ateliê. Quero vir, solta a vinheta. Então vamos lá, bem-vinda à websérie do Zero ao Ateliê dos Sonhos. Nessa semana eu vou soltar vídeos todos os dias falando sobre o que você precisa para ter um ateliê, coisas que uma costureira precisa saber, o começo das coisas, né? O que você precisa ter para começar uma produção, as coisas básicas de um ateliê de costura. Eu espero que você goste, que você fique aqui até o final e vai me dizendo nos comentários o que tá achando. Essa série vai ser muito especial e eu espero que vocês gostem. E hoje eu vou falar o que toda costureira tinha que saber antes de começar a costurar. Porque na verdade a gente começa a costurar do meio. A gente ganha uma máquina de costura da mãe, da tia, da avó, a gente resolve comprar uma máquina de costura e aí aprende vendo um vídeo no YouTube, né? Nada de errado com isso. Eu fiz muito disso também, comecei assim. Mas a gente pula algumas etapas na parte de educação, né? A parte de aprender a costura em si. Então, você que quer montar ateliê de costura, vou te ensinar a começar do ponto 1 até você ter o seu ateliê dos sonhos. Coisas básicas que você vai precisar saber. Se você tá decidido a costurar, a viver nesse meio de costura criativa, então você precisa saber que é um zíper, que é um cursor. Você tem que saber que existem zíperes e cursores de números diferentes e só o zíper com o cursor certo é que encaixa. Esse é um ponto muito importante, porque eu não sabia quando eu fui comprar meu primeiro zíper e cursor, eu não sabia que o zíper 3, ele encaixava no cursor número 3. E o zíper 5 e 6 pode ser usado com o cursor número 5. Vou mostrar pra vocês que é super importante e faz diferença quando você for comprar. Esse aqui é um zíper 3 e esse é um cursor 3. Esse aqui é um zíper pronto, tá? Eu só não tinha a parte de cima, então eu passei um cursor. Mas ó, zíper 3, um cursor 3. Zíper 5, o cursor 5. Não sei se vocês vão conseguir ver, ele é maiorzinho. Então, zíper 3 com cursor 3. Zíper número 5 ou 6 pode ser usado com o cursor número 5 ou 6. Mas ele encaixa nos dois. Existem dois tipos de zíper. O zíper que é de metro, que é esse aqui. Você compra ele por metro no armarinho. E tem o zíper pronto, que ele já vem com o terminal e com o cursor. No meu caso não tinha, mas era isso. Essa aqui é a minha forma de passar o cursor do zíper. Então eu corto um dentinho e empurro. Se vocês quiserem saber mais, vocês deixam aqui e eu explico pra vocês direitinho no próximo vídeo. De zíper é isso. Então saibam disso quando vocês forem começar e comprar seus primeiros cacarecos lá. Vocês precisam saber que o cursor e o zíper certo. Lembrando que o zíper número 5 ou 6, ele é mais largo aqui. Então ele tem um tamanho diferente do número 3, ó. Conseguem ver que tem uma diferença, ó? Ele é muito maior. Então ele é melhor para peças que vai usar muito zíper. Acima de 30 centímetros eu uso 2 cursores, mas é pura frescura. É só para ficar mais fácil de abrir a peça. Você escolhe quantos cursores você vai pôr na sua peça. E esse daqui eu uso para peças maiores e esses daqui eu uso para peças mais delicadas, tipo porta-moeda, coisas de bebê, coisas que não são que não precisam de um zíper tão forte quanto esse aqui, ó. Então, ó, zíper, check. Duas coisas importantes. Primeiro, qual tecido eu uso pra fazer necessaire, bolsinha, faixinha de cabelo, máscara? O tecido mais usado pra costura criativa no momento é o tricoline 100% algodão, ou ele pode ser misto. E não é porque ele é misto que ele é ruim.
Ele tem um pouco de poliéster na composição, mas ele é lindo, resistente, o toque dele é muito gostoso, então vale a pena e geralmente o misto é mais barato do que o 100% algodão. Ó, tem uma pecinha de tricoline aqui, vendo? É um tecido bem... A trama dele é bem fechadinha, ele é bem gostosinho e dá pra fazer uma infinidade de coisas. Eu já fiz roupa de tricoline, não é o tecido ideal pra isso, porque ele fica meio estruturadinho assim, mas ele dá pra fazer uma infinidade de coisas. E existe um dilema na costura. O dilema é: molho o tecido quando eu comprei ou não molho o tecido quando eu comprei? Tudo depende. Eu molho o tecido quando eu compro. Eu boto lá na bacia, deixo lá, depois eu estendo ele dobradinho assim mesmo. E aí ele escorre a água e seca assim. Mas por que que eu molho? Porque eu uso frente e verso. Eu faço forro também de tricoline. E se eles forem de marcas diferentes ou de tramas diferentes, pode ser que eles deem uma enrugadinha assim. E aí sua peça fique torta quando a pessoa for lavar. Então é melhor tu botar na água e ficar torta na sua mão do que na mão da sua cliente. Aí você escolhe, depois de molhar, o tecido que não deformou, que, né, não teve aquele primeiro impacto com a água. E aí você monta sua peça nela e ele não vai ter impactos futuros, porque ela já vai ter perdido a goma da trama e vai ficar muito mais fácil de você trabalhar. Eu molho o tecido, mas tem quem não molha e que dá super certo também. Então é muito... de você fazer o teste. Faça o teste de uma peça que você fez piloto sem molhar e lava ela depois e vê se ela vai dar uma distorcida. E faça uma peça que você tenha molhado o tecido e lave depois e vê se ela vai dar a mesma bagunça na peça. E é isso, esse ponto também é muito bom de saber. Vocês vão partir para comprar uns tecidos aí e é importante saber que tricoline é um tecido muito bom de trabalhar. E é barato. Agora na pandemia não tem nada muito barato, mas esse tecido geralmente é barato. Você paga de 12 ao... O céu é o limite, né, nesse momento. Mas 12 a 18, mais ou menos, é um preço bom de tricoline. Mais que isso, só se o tricoline foi sensacional e você não conseguir pensar em outro tecido para sua peça, porque tem dessas. Aí você compra. Se não, você compra do de 12 aos 18, que é uma margem boa de tecido para você ganhar uma grana na sua peça. Outra técnica que a gente aprende já no meio do caminho, geralmente uma das primeiras peças que a gente faz, a gente aprende essa técnica sem saber de onde ela vem, é a caixinha de leite. A caixinha de leite é aquilo que dá o voluminho na parte de baixo da peça, ó. Uma peça comum, aí ele tem um voluminho aqui embaixo, ó. Isso daqui é feito na caixinha de leite. Como fazer uma caixinha de leite? Tem várias formas. Eu uso uma régua, mas você pode fazer de outras formas, ó. Eu tenho essa régua, que é uma régua que eu adoro. Será que dá pra ver? Ó, ela tem aqui as caixinhas de leite nas medidas, então você pode fazer uma caixinha de leite até 10 centímetros. E essa régua também faz os cantos nas curvaturas da minha peça. Então é uma régua, um investimento bom de ser feito. Porém, ela pode ser feita de qualquer coisa. Dá pra fazer essa régua de raio-x velho, dá pra fazer com capa de apostila, os quadradinhos da caixinha de leite dá pra fazer com papelão. Aí você mede lá, no caso aqui, ó, 3x3 e risca no papelão e guarda aqueles quadradinhos. Aí quando você for usar, você pega aquele quadradinho do formato, do tamanho da caixinha de leite que você quer e coloca lá na sua peça. Dá super certo, muito mais barato que essa régua, mas se você quiser... É uma coisa super útil, vale a pena e não é tão caro assim. Então, é uma dica aí boa pra você investir no seu ateliê. Essa régua aqui é do Ateliê Coração de Pano. Não sei se vocês conhecem esse ateliê. Adoro as coisas de lá. Não é patrocinado, é só porque eu gosto mesmo. E aí é um investimento bom de ser feito, tá bom? Aí eu ouço muito assim de iniciantes. Mariane, sua peça é macia, é gordinha, é estruturada. Como é que você fez pra ela ficar assim, né, durinha, de pezinha? Então, eu uso estruturador dentro dela. O que é um estruturador? É aquilo que dá resistência e deixa a sua peça mais engomadinha, mais durinha, mais firme. O que pode ser um estruturador? O que eu uso aqui no meu ateliê mais, assim, é manta acrílica. Eu uso R1 ou R2. A R1... é mais felpudinha, vocês conseguem ver? A parte de cima é felpudinha e a parte de baixo é uma resina meio dura. Então você vai botar isso aqui, botar o tecido aqui em cima e passar a ferro, ela vai grudar. Ela é R1 porque ela é resinada de um dos lados. E tem a R2. Ela não é felpudinha, que nem a outra, ó. Ela é mais durinha. Essa daqui é a R2 de 200, ela é bem estruturada. E ela é R2 porque ela tem resina dos dois lados. Então você passa
o tecido em cima e passo o tecido embaixo e ele já gruda no estabilizador. Bolsas, geralmente, eu uso mais R2. E peças pequenas, que não precisam de uma estruturação tão grande, eu uso R1. Ó, a diferença das duas. Uma tá meio descabelada e a outra é mais engomadinha. E aí, se você não precisa de uma estrutura tão grande, uma estruturação tão forte, vale a pena usar R1. Quando a gente começa, a gente faz uma montoeira de molde. Molde, medida, anota as coisas, depois não lembra como é que faz. Eu tenho uma dica muito boa que eu uso aqui há anos, desde que eu comecei, que facilitou a minha vida, porque eu tenho tudo guardadinho, anotadinho do jeito certo. Todos os moldes que eu baixo da internet, eu imprimo numa folha de sulfite comum. Eu já falei em outros vídeos que quando eu não tinha impressora, eu punha lá na tela a folha de sulfite, riscava em volta, enfim. Era assim que eu resolvia o meu problema. Mas hoje eu tenho uma pasta, aquelas normais de plastiquinho, e eu coloco dentro dela os meus arquivos separadinhos. Então tem um plastiquinho com o molde dentro de cada um deles. E o meu molde, peças que eu faço com muita frequência, eu faço um molde em acetato. Sabe aquele plástico da capa da apostila? Ou pode ser um raio-x velho. Você passa um álcool no raio-x, ele vai perder o desenho. Aí você corta no formato, imprime lá na sulfite, corta, desenha no acetato e corta. Esses daqui é aquelas capas de encadernação. Eu comprei na Calunga, eu acho que eu paguei R$11. Veio um bloco com um monte. É bem grandão, ele vem acho que A3 o tamanho. E aí, paguei R$11, foi super barato. E eu faço molde pro resto da vida, né? Porque eu comprei isso aqui, na verdade, pra fazer uma base de corte da minha silhuete. Só que aí a base de corte não deu certo. E aí eu uso pra fazer os meus moldes. E aí eu escrevo no acetato, não sei se vai dar pra ver, o que é, ó. Corpo, mini jogo americano, as medidas, a manta que eu uso, o forro, quantas vezes. E é isso que facilita a minha vida, porque as peças que eu uso mais, que eu faço com maior frequência, eu crio tudo no acetato ou eu imprimo numa folha mais durinha. Essa aqui é gramatura 180. E eu escrevo aqui, ó, as medidas, quantas vezes. Aqui tem o gabarito, onde é a dobra do tecido. E isso pode facilitar a sua vida aí no seu ateliê. Porque a gente fica com aquela montoeira de moldes sem saber o que vai fazer com eles e tudo mais. E a pasta organizadinha, com os moldes em acetato daqueles que você mais usa. Ou impresso no papel 180. O papel 180 é até mais fácil, só que ele não dura tanto. Porque você pode imprimir, cortou no risco, acabou. Agora o acetato você tem que imprimir na sulfite, riscar no acetato. E aí você tem ele pra vida inteira. Mas é uma facilidade, assim. Moldes que você vai usar pra vida inteira e vai estar lá bonitinho, guardadinho, com as orientações de corte que a gente morre de perder essas informações. Outra coisa que você precisa ter aí no seu ateliê e a gente começa do meio e a gente não aprende o que é, pra que serve, onde mora, como come, o que habita, ou ao contrário, é viés. Eu tenho esse viés aqui, é da Destaque. Não é patrocinado, mas eu amo esse viés, muito mais do que o da Cinderela, que a Cinderela não me ouça. Mas ele é um viés muito bom. Eu prendo a pontinha com o alfinete pra ele não ficar, sabe, descabelado. E aí esse é um viés muito bom. Por que que ele é bom? Porque ele é macio, ele não é tão engomado. Mas mesmo assim ele é maleável, tá vendo? Você consegue esticar ele se você precisar que ele fique reto pra fazer só um debrum. Viés é uma questão muito complicada. Tem artesãs que amam viés, tem artesãs que odeiam viés. E eu te digo que viés é prática, você tem que praticar. E a diferença de uma peça com viés e uma peça sem viés, ela é enorme. Então, se você quer um acabamento bem feito, mais profissional, eu gosto mais do viés do que de costurar a peça, deixar um buraco, de fazer o parte da peça, depois costurar a voltinha para fazer o pesponto. Eu gosto muito do viés. Eu vou mostrar aqui uma pecinha pra vocês verem a diferença de com viés e sem viés. Aqui, ó, é um porta-moedas sem o viés. Eu só costurei ele na ponta. Atrás eu fiz um pontinho decorativo. E usei o viés pra fazer a alcinha do porta-moedas. E aí ele ficou desse jeito. Esse é um painel das Beltrame. Aqui é o mesmo painel, só que é a mesma alça que eu fiz de viés. Só que ao invés de eu fazer a costura e virar e rebater, eu fiz com viés. E fica lindo, um acabamento super mais profissional e tudo mais. E esse daqui eu não fiz com forro atrás, esse daqui eu usei plástico cristal atrás, ó.
Fiz a volta toda e o acabamento do viés. E coloquei como plástico cristal. Esse daqui vai ser lembrancinhas de aniversário do 1 aninho da minha bebê. E é isso, olha a diferença das peças. Tá vendo? Vou te dizer que não eu não gosto assim, eu gosto também. Mas assim eu acho que o acabamento fica melhor. Então, meninas, é isso. Essa é a primeira aulinha da nossa websérie de como ter o seu ateliê do zero até o ateliê dos sonhos. Vão ser de segunda a sexta, todos os dias eu vou postar um vídeo para te ajudar a construir um ateliê do zero ou que você tenha facilidade com algumas coisas que você já vive no seu ateliê, algumas diquinhas de uso, como essa dos moldes e tudo mais. Vou fazer os vídeos a semana inteira, então me acompanhem, digam pra mim se vocês estão gostando, diz aqui que vocês querem que eu continue, porque é muito importante pra mim, me motiva. E se foi relevante pra vocês, se eu disse alguma coisa aqui que vocês não sabiam, que vocês fazem diferente, me conta, porque eu posso aproveitar essa ideia também, eu vou adorar saber. Coloca aqui nos comentários, curte, compartilha, tudo os treinos que tem que fazer aqui. E um beijo e até a próxima!